Nesta edição, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Adriana França, que coordena o NUPAR, Núcleo de Paternidade e Nome Legal. Para esclarecer os telespectadores sobre esse assunto tão importante, vamos dividir a entrevista em 2 programas. Nesta edição, vamos falar principalmente sobre a questão do registro civil, sobre o subregistro de paternidade e sobre a paternidade socioafetiva. No próximo programa, vamos falar sobre o projeto Nome Legal e o trabalho do NUPAR. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada, agradecer o convite do MPTV para a gente discutir esses temas tão importantes e relevantes. Gostaria de começar a entrevista pedindo para que explique o que é certidão de nascimento e por que é tão importante que todos tenham o nome do pai no registro civil. A certidão de nascimento é um documento lavrado a partir de um assento de nascimento, que é feito e realizado, depositado num cartório de registro civil. E a importância de ter o nome do pai na certidão de nascimento é para que aquela criança tenha as garantias necessárias dos direitos legais, como os direitos patrimoniais, direito à herança, direito à pensão alimentícia, que são garantias e direitos garantidos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são os direitos decorrentes da condição de filho? É justamente isso que eu estava falando. A partir do momento que o pai registra o filho, coloca o nome na certidão do nascimento do filho, a partir dali cria-se uma relação recíproca de direitos e deveres entre pai e filhos, Então, a partir dali, o filho passa a ter direito à herança, a todo o patrimônio do pai, caso venha a falecer, e enquanto o pai estiver vivo e enquanto ele for de menor, ele também tem direito a receber uma pensão a título de pensão alimentícia para a sua manutenção. Quem tem a obrigação de registrar a criança e que documentos são necessários? A partir da Lei 13.112 de 2015, ela trouxe uma inovação, essa lei. Essa lei, ela equiparou tanto a mãe como o pai. Hoje tem a obrigação, qualquer um pode chegar no cartório de registro civil e registrar a criança. Podem ir juntos, como também podem ir separados. Então, a lei ela trouxe a equiparação que tanto o pai como a mãe de registrar o recém-nascido. Então, quais são os documentos necessários? Primeiro é a declaração de nascido vivo do recém-nascido e, segundo, os documentos pessoais dos genitores, geralmente a carteira de identidade. Promotor, o que fazer se o pai da criança se recusar a ir ao cartório e a registrar o filho em seu nome? Inicialmente, através dessa lei que eu lhe falei, 13.112, a mãe, inicialmente, ela já pode só registrar. Para quê? Para que aquela criança não fique sem a certidão de nascimento, Então, pode ir só e fazer o registro. Após fazer o registro, ela pode, procurar esse reconhecimento através de quê? Através da Justiça Estadual, entrando com ação de investigação de paternidade, ou ela pode procurar o próprio Ministério Público, que tem um programa chamado NUPAR, existe um núcleo que nós lá fazemos um trabalho de reconhecimento de paternidade, com exame de DNA, com a primeira audiência de conciliação, para tentar que aquele pai registre o filho. Então, tem 2 caminhos, ou procurar a Justiça Comum, ou procura o nosso programa do Ministério Público, que, deixando aqui registrado, é um programa totalmente gratuito para a população, sem nenhum custo, não precisa levar defensor público, não precisa levar advogado, basta comparecer com os dados do pai, do suposto pai biológico e através disso a gente vai tentar fazer o reconhecimento. Promotora, caso o pai deseje reconhecer a paternidade, mas a mãe não concorda, o que pode ser feito? A mesma via. A via é a mesma. Ele pode recorrer à ação judicial, entrar judicialmente para que aquele filho seja reconhecido como seu, como também procurar o nosso NUPAR. A via é a mesma. No caso do pai biológico que faleceu sem ter registrado o filho, o que fazer nessa situação? Aí vai ser feita uma investigação de paternidade com os herdeiros do pai falecido, Será se tiver
avós vivos, será feito o reconhecimento através dos avós, dos tios, dos irmãos. Pode ser até espontâneo a família chegar lá e reconhecer, não, realmente esse menino é filho do meu filho que faleceu. Caso não concorde, poderá ser feito também o exame de DNA com os herdeiros do falecido. Promotora, o que é paternidade socioafetiva? A paternidade socioafetiva é o vínculo que existe entre o filho e um pai que não seja da relação consanguínea. Um exemplo, é aquela criança que foi criada pelo padrasto, pelo companheiro de sua mãe, né? Então, para caracterizar a relação socioafetiva, a criança tem que ter, para com ele, uma relação realmente entre filho e pai. Ele tem que ser considerado pai para aquela criança e aquela criança, filho, né? Realmente ele tem que reconhecer aquela pessoa como uma figura paterna. E para caracterizar a relação socioafetiva, tem que existir o amor, o carinho, aquele pai acompanhar o desenvolvimento da criança e aquela criança o ter mesmo como a figura paterna. Promotora, para finalizar nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse como funciona o registro de uma criança, filha de um casal homoafetivo. Ela pode ter 2 pais ou 2 mães na certidão de nascimento? O que a lei diz sobre isso? Olha, a sociedade ela vem em evolução, né? Então, o conceito de família ele vem evoluído, tanto na questão social como na questão até na questão legal em relação a isso. Então, através do decreto 6.828 de 2009, houve um novo modelo de certidão de nascimento. Então, com esse novo modelo, está lá na certidão de nascimento o nome da criança e não existe mais nome de pai e nome de mãe, tem filiação. Então, nessa parte de filiação, né, podem existir 2 pais, 2 mães, né? E a gente já tem jurisprudência, já tem entendimento que já existe no Brasil certidões de nascimento com 2 nomes de pais ou 2 nomes de 2 genituras. Promotora, muito obrigada pela sua entrevista. Nada, estamos sempre à disposição. Lembrando que no próximo programa vamos continuar falando sobre o assunto, destacando o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público Estadual para combater o subregistro de paternidade. O MPTV termina aqui. Outras informações você pode acessar no site www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.